A Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de estelionato. Ela se passava por promotora e também por delegada e agia sempre com a ajuda de um advogado. Para quê? Para praticar vários golpes. Veja bem, o prejuízo chega a R$300 mil. Ângela Elizabeth Luz, de 48 anos, foi presa no bairro Pindorama, região noroeste da capital. De acordo com as investigações, a suspeita, que contou com a ajuda de um advogado, se passou por defensora pública, promotora de justiça, delegada de polícia e ainda juíza de direito para praticar os golpes de estelionato, causando ao menos R$300 mil de prejuízo às vítimas. Ainda segundo as investigações, Ângela oferecia às vítimas casas e carros que, em tese, iriam para leilão. Ela dizia que ela conseguiria agilizar ações judiciais, bem como, utilizando das prerrogativas do cargo, ela conseguiria também conseguir arrematar casas e veículos em leilões judiciais por preços irrisórios. Ângela, que até então tinha certeza da impunidade, tentou enganar até mesmo os investigadores no momento da abordagem, dizendo não ser a pessoa procurada. Ela agia há pelo menos 3 anos na capital. Contra ela, já há 15 ocorrências registradas. A suspeita vai responder por estelionato e poderá pegar de 1 a 5 anos de prisão. O advogado, comparsa de Ângela, ainda está sendo investigado. Nós apuramos que ela possuía a participação, de um advogado. Esse advogado, para robustecer as histórias propagadas, as falsas promessas propagadas pela investigada, ele entregava procurações para robustecer essas histórias, assim como ele também auferia algumas vantagens ilícitas das vítimas. Ou seja, quando as vítimas tinham que pagar, muitas vezes elas entregavam dinheiro para esse advogado, que no caso seria repassado para a senhora Ângela. O delegado acredita que possa haver mais vítimas que, caso reconheçam a suspeita, devem procurar a polícia. De hipótese alguma, até então, a gente trabalha com a criminalização das vítimas. Elas são vítimas e estão corroborando com as investigações à medida que elas têm apresentado fatos e documentos que demonstram o ardil, a fraude da investigada juntamente com o seu partícipe. Na delegacia, Ângela assumiu a prática do golpe junto com o advogado. Agora vamos falar de futebol. Olha, no Atlético tem notícia boa, viu? O time que busca uma reabilitação no Campeonato Brasileiro conta com um retorno importante, não é isso, André Salles? Boa noite para você. Tem sim, Gisele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É o Robinho, como o torcedor gosta de dizer, o pedalada está de volta. E o atleticano vai lembrar, foi lá na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o São Paulo no Morumbi, que o Robinho se contundiu ainda no primeiro tempo. Desde então não jogou, mas agora sim está liberado. Treinou normalmente, inclusive foi relacionado. E eu acredito que deva começar essa partida contra o Fluminense na Arena Independência na noite desta quarta-feira. Um jogo importante para o Atlético, que busca a reabilitação, como você mesmo disse. São apenas 5 pontos em 4 rodadas. 11ª posição do campeonato, muito pouco para quem falava em disputar o título. Fala ainda em disputar o título, portanto o Atlético quer vencer imediatamente para não distanciar tanto de quem está na ponta do campeonato. Nesse cenário, nada melhor do que contar com um jogador como o Robinho, Dispensa comentários, um jogador com grande habilidade, que tem passagem por seleção brasileira, grandes times da Europa como o Real Madrid, e pode sim resolver o jogo em uma jogada, por isso muito boa notícia. Já outra notícia não é tão boa, viu, Gisele? O Atlético perdeu o zagueiro Ed Carlos, contundido. Vale sempre lembrar, o Ed Carlos e o Thiago vinham jogando, mas eles são os zagueiros reservas do Atlético. Os 2 titulares, Eraso e Leonardo Silva, estão indisponíveis. Leonardo Silva machucado, Eraso vai ficar um bom tempo fora porque foi convocado para a Copa América Centenária. Então, uma zaga que já vinha sendo criticada pelos atleticanos, agora tem mais um desfalque e o Marcelo Oliveira vai ter que optar por alguém das categorias de base, pelo menos um jovem jogador. Eu apostaria no Gabriel. A gente não pôde ver o treino, mas é um jogador que tem sido acionado e vai ter uma missão muito difícil, viu? Parar um ataque forte como o do Fluminense, que tem jogadores aí como o Fred, de seleção, e também o Cícero, torcedor atleticano, torcendo para que tudo dê certo. Eu volto com vocês. É isso aí, valeu, André. E olha, com um começo complicado do Cruzeiro no Brasileirão, a equipe só conseguiu 2 pontos na competição. O problema é que até agora o time enfrentou equipes que teoricamente não vão brigar por vaga na Libertadores,
Para um tetracampeão brasileiro, um começo muito abaixo das expectativas. Dos 12 pontos disputados até agora, o Cruzeiro conquistou apenas 2. Realmente não era o início que a gente esperava, mas em função de tudo que aconteceu, de mudança de comando, de mudança de filosofia e ideologia também, é um início que a gente ainda vai assimilando, vai tentando absorver o máximo possível daquilo que o Paulo Bento vem passando. Isso leva tempo. O clube enfrentou até agora, teoricamente, equipes que não são favoritas ao título ou brigam pela Libertadores. Coritiba, Figueirense, Santa Cruz e América. Não venceu ninguém. Apesar de tudo ser na base da teoria, afinal a gente está falando de futebol, depois do próximo adversário, o Botafogo, a tabela para o Cruzeiro vai ficar mais difícil. O time tem uma sequência de São Paulo, o clássico contra o Atlético e depois o Flamengo. Ou seja, se recuperar em cima de equipes mais fortes. Toda perca de pontos, principalmente se tratando dentro de casa, é ruim, não é um resultado bom. Mas que a gente sabe o quanto o Campeonato Brasileiro é difícil, né? Independente se você jogar contra equipes teoricamente menores, teoricamente um pouco mais frágeis, mas a gente sabe das dificuldades que é jogar contra essas equipes. Nessas próximas 3 com adversários teoricamente mais fortes, a gente tem que entrar mais ligado, entrar mais focado naquilo que o professor Paulo pede que a gente possa fazer para que a gente possa conseguir as vitórias, que é o mais importante. O Brasileirão já caminha para a 5ª rodada. A diferença da Raposa para o líder Grêmio é de 8 pontos. Não há mais tempo a perder. O campeonato é muito longe, então temos que saber isso, mas também temos que respeitar a realidade, que sabemos que temos 2 pontos de 12 e há que ir jogo a jogo, tratando de ganhar para ir sumando para a tabela. Para ajudar a conquistar a primeira vitória, um jogador importante deve estar de volta. É um jogador agressivo, assim, na condução de bola, parte para cima. Com certeza, o jogador com essas qualidades fazem sim, acrescenta muito a equipe, principalmente nesse momento, e é um jogador que vem acrescentar para que a gente possa, todos juntos, conquistar os nossos objetivos. Foi negado pelo Supremo Tribunal Federal o pedido de habeas corpus para colocar em liberdade Mário Augusto Faleiro. Ele é acusado de pichar a Igrejinha da Pampulha em março deste ano. Os detalhes direto da nossa central de apurações com Luciana Viana. Sim, Gisele, a defesa do pichador conhecido como Maru, acusado, portanto, de pichar a Igrejinha da Pampulha, apelou ao Supremo Tribunal Federal com pedido de habeas corpus, mas o STF acabou negando aí a liberdade a Mário Augusto Faleiro Neto. O Maru, a defesa, ela pediu a revogação que foi decretada por prática de incitação e apologia ao crime, associação criminosa. Dias depois, desse ato criminoso. Mas foi uma ousadia, eu digo uma... Sem dúvida, Lu, muito obrigada. Depois do intervalo. Quem está com obras em andamento na nossa... O preço da construção caiu. A gente traz a reportagem logo depois do intervalo. Até já. Jornal Band Minas.